Boa noite. Oi. Olá. Ainda não estou Tá te me vendo. vendo? Ainda não. Tá, Acho que a, eu tô acho te que a vendo. sua câmera está desligada ou está virada. Aí está virada. Vira lá de frente para você. Aí, Ah, eu pronto. tinha desvirado, virei de novo. Pronto. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando aí, gente. Boa noite. Bom, vamos lá. Joseni. Eu vou começar me apresentando aqui um pouquinho, Jô, e vou também contar um pouquinho do porquê, né, que eu resolvi fazer, enfim. E aí depois você se apresenta também para todo mundo conhecer, tá bom? Tá, joia. Bom, eu sou Ariane, mãe do Breno e do Igor, né? O Breno é uma criança autista, nível 2 de suporte, e ele tem 6 anos. O Igor é típico, né? Então, ele não tem autismo aí, nenhum outro transtorno, ele tem 11 anos. E só para vocês entenderem, né, quem às vezes está lidando com o tema aí pela primeira vez, o mês de abril é considerado o mês, né, da conscientização do autismo, dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, então eu já tenho a página aqui do Breno faz algum tempo, desde 2019 aí, que logo depois do diagnóstico, eu tive diagnóstico em 2018, em 2019 eu abri a página porque eu queria contar um pouco para as pessoas o que era o autismo, que eu também estava descobrindo e que a gente vai descobrindo até hoje a cada dia, porque a gente nunca para. E a gente é só mãe, né? A gente não tá, eu pelo menos não sou da área da saúde e nem da ciência, então, mas a gente vai aprendendo a cada dia e eu queria contar para as outras mães, eu queria encontrar outras mães, eu queria ajudar de alguma forma. Então, eu queria mostrar, inclusive, para as pessoas com quem eu convivia, com a minha família, com os meus amigos, né? Como ia ser conviver com a gente, com o Breno, né? Com uma família aí que ia ter uma adaptação aí diferente. Então, eu criei a página na época no Facebook. Depois aí o Instagram foi ficando mais forte e aí eu migrei para o Instagram também. Então é a primeira vez que eu resolvi, né, esse ano fazer de fato alguma live aqui na página para conversar sobre o tema. Essa é a primeira, mas ainda vão ter mais 3 lives esse mês, né, que está lá na página, todo mundo pode ir lá confirmar as datas, semana que vem tem mais e na outra também. Mas a ideia aqui são bate-papos, realmente a gente conseguir agregar alguma coisa para alguém, né? Então, me apresentei aqui um pouquinho, agradecer a Jo também, né? Conheci ela também não faz muito tempo e a gente se identifica quando a gente conhece alguém que está num cenário aí, num mundo que a gente também vive aí, que é de autismo. E então, pedir para você se apresentar, Jo, e falar um pouquinho sobre você e sobre o seu contexto aí. Ah, e antes de qualquer coisa, parabéns pela iniciativa do Mundo do Breno. Além de super legal, super, ultra, mega importante, né? Como a gente, essa rede de apoio, ela é fundamental, principalmente para quem vive a experiência que a gente vive, né? Então, primeira coisa, parabéns pela tua iniciativa, Ariane. E assim, eu queria te agradecer porque é a primeira vez que alguém me convida para conversar sobre TEA sem a gente ter uma conversa técnica, uma conversa de mãe com mãe, sabe? E eu acho que eu vou curtir demais isso. Eu estava hoje pensando, nossa, minha primeira vez, minha estreia num bate-papo mãe com mãe, e eu quero te agradecer a oportunidade, porque a vibe é outra, né? A condução vai ser outra, e eu acho que mesmo com a intenção de dar suporte, de também trazer informação, muito nesse momento por conta da nossa experiência pessoal, mas eu acho que a gente tem que fazer muito mais isso, né? Porque o mundo do TEA é um mundo muito próprio, mesmo que a gente esteja falando de um espectro, é um mundo muito próprio, né? Então essas trocas, nossa, elas são simplesmente fantásticas. Bom, vamos lá, um pouquinho de mim, da minha família. Eu, para quem não me conhece, meu nome é Joseni, né? Eu mais conhecido como Jo ou Prof. Jo. Eu moro em Hortolândia, eu moro no mesmo condomínio que a Ariane. A gente
já fez alguma coisinha em prol do autismo, inclusive aqui dentro, né, por conta, encabeçado pela Ariane. Eu sou esposa do Emerson, mais conhecido como Dunga, o grande amor da minha vida e o meu parceiro de grandes desafios, e talvez o principal deles, ou um dos principais, é justamente essa nossa experiência dentro do autismo. Sou mãe do Arthur, 26 anos, neurotípico. Não tão neurotípico, na infância teve diagnóstico de superdotação, mas é para ser o neurotípico, o filho neurotípico. E sou mãe do Andrei, 14 anos, que tem transtorno do espectro autista nível 3 de suporte. Para quem não sabe o que significa isso, significa um grau um pouquinho mais severo, está dentro, né, de um quadro um pouco mais severo. No momento, eu trabalho... essa até é uma história meio maluca, né? No momento, eu sou coordenadora e docente das pós-graduações no assunto de inclusão e autismo do NASP, mas a minha área de formação inicial é a educação física. Eu sou educadora física. Não sei se eu já tinha te falado isso, Ariane. Não tinha. Menina, assim, lá no começo, e eu sou apaixonada por essa área, faz o quê? Uns 15 anos, mais ou menos, eu estava começando o doutorado na minha área. E estava trabalhando apaixonada, com formação profissional, a gente morava lá no Sul, eu fazia lá na Federal de Porto Alegre, eu estava assim, a gente já estava casada, a gente já tinha um filho, já tinha o Arthur, e engravidei do Andrei. E logo depois do diagnóstico, eu só queria estudar a TEA, que na época não era TEA, veio só depois de 2013, que na época era só autismo. Eu só queria estudar o autismo o dia todo, todos os dias. Fui atrás de cursos baratos, cursos caros, cursos perto, cursos longe. E aí o que acabou... eu acho assim que... eu não sei quem está com a gente aqui, mas se você vive uma experiência semelhante à minha e à da Ariane, talvez, né, você vai entender. Quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente tem que criar ferramentas para lidar com isso. A minha ferramenta sempre foi o estudo. Eu precisava, era terapêutico, na verdade, para mim, saber com o que eu estava lidando. O que é esse tal de autismo que pouquíssimo se falava lá atrás? Né? Qual que é o próximo passo que eu tenho para seguir? Então, o estudo sempre foi terapêutico, sempre foi minha grande ferramenta de lidar com tudo isso, e isso acabou me trazendo na minha atuação profissional hoje, né? Então, estou aí trabalhando com formação profissional em nível de pós-graduação nessa área, e acho que me sinto mais útil, por mais que eu ame a minha área inicial de formação, no momento, né, eu sinto que, é o que eu sempre digo, né, o TEA hoje é meu estudo, é meu trabalho, é minha missão. Sua vida dentro de casa. Pois então, 24 horas por dia, são as minhas maiores preocupações, definitivamente, são as minhas maiores realizações, definitivamente, e dorme no quarto do lado, né, Ariane? Então, quando não dorme na cama da gente, né? Quando não dorme na cama da gente. Então é isso aí. Esse tem sido o nosso caminhar durante 13, 14 anos aí. Aproveitando que você falou que você começou os estudos depois do diagnóstico, assim, quando que o Andrei teve o diagnóstico de autismo? Com que idade aí? Tá. Olha, para a época, até que foi cedo. Mas assim, foi cedo porque Dunga e eu, Dunga marido, né, somos teimosos. Nós morávamos no Rio Grande do Sul na época, e muito pouco se falava de autismo, né, e nós começamos a perceber uma série de diferenças, né, no Arthur e no Andrei, apesar da distância de idade, da diferença de idade. Nós começamos a perceber que o Andrei era bem diferente do Arthur. A gente até pode falar sobre essas questões das características depois. Porque, mas o que acontece? Nos chamava a atenção algumas coisas diferentes e nós fomos procurar os especialistas. Neuro,
neuropediatra, pediatra, psiquiatra, todos os profissionais que nós procuramos, todos negaram o autismo do Andrei. Só que assim, Ariane, a gente já usava a palavra autismo dentro de casa. A gente estava indo meio contra a maré, aí não estávamos satisfeitos porque, enfim, queríamos essa resposta. Já tínhamos começado alguma intervenção com ele, mesmo assim, né, independente de diagnóstico. Daí minha irmã, que é médica aqui na região de Campinas, ela falou, José, é o seguinte, vem para cá, traz o Andrei, vem para cá, eu conheço um psiquiatra infantil, especialista em autismo, para ver o Andrei. Vim com ele, e aquela coisa, né, Ariane, o que era escasso naquele tempo, o olhar, né, com toda a expertise do mundo, de um especialista que sabe o que está vendo. Ele ficou 10, 15 minutos interagindo com o Andrei, Dr. César de Moraes, e disse, então, o Andrei tem autismo. Sabe, assim, sendo que todos os profissionais que a gente tinha procurado até então, não tem, espera, é o tempo dele. Teve um que falou nada antes dos 5 anos de idade. Você vê, né, isso... há 13 anos atrás. E a nossa sorte é que a gente foi bem teimoso, assim, na época. E, bom, o Andrei saiu dali com o diagnóstico. Ele tinha, depois desse tempo perdido, Ariane, vamos dizer assim, né? Por conta de buscar e não estar satisfeito com o que nos diziam, por conta do que a gente vivia dentro de casa, né? Ali, então, ele tinha 2 anos e alguma coisa, quando a gente teve perto de 2 anos e 5 meses, se eu não me engano. E isso é um sinal que os sinais começaram cedo, né? Porque vocês já tinham buscado antes, assim. E aí, o que vocês viam, até por ele ser, né, autista nível 3, mas a gente sabe que os sinais e as características, elas vão mudando com o tempo. O que vocês viam lá na época, né, e que os primeiros médicos negaram aí? O que vocês, como pais, viam dentro de casa que chamou atenção aí? Sim. Vamos lá. Eu acho que os que mais marcaram e que, quando me perguntam, eu costumo relatar por conta de terem sido possivelmente os primeiros, os que mais marcaram mesmo. O Arthur era a nossa referência. E, menina, é engraçado porque são 11 anos de diferença. Mas você já tinha esquecido tudo, né? Porque eu, com 5 anos de diferença aqui em casa, já tinha esquecido toda a comparação. Olha, eu não sei. Eu acho que algumas coisas... Deus ajudou, assim, para que não ficasse tanto tempo perdido, sabe? Mas, assim, é que o Arthur também, ele foi meio único. Ele tinha algumas coisas bem singulares, vamos dizer assim. E eu acho que o contraponto disso, né, Deus me deu 2 filhos completamente diferentes, e talvez por estarem em polos diferentes foi mais fácil de eu perceber. Por exemplo, o Andrei, muito bebê, a gente percebia que ele não se importava, um pequeno, né? Ainda de colo, vamos dizer assim. Ele não se importava em ficar sozinho. E a impressão que a gente tinha é que ele preferia ficar sozinho. A gente olha hoje, né, DSM tão claro aí, explicando pra gente a dia de diagnóstico do TEA, mas não existia nada disso naquela época, né? E a gente falava, bom, é o temperamento dele. Tem até uma coisa, assim, bem engraçada que eu conto, porque a gente botava o Andrei pra dormir acordadinho, então ele acordado, com os olhos bem abertos, a gente botava ele no berço. E ali a gente dava boa noite, apagava a luz, fechava a porta do quarto, ali quietinho, acordado. Ele pegava no sono, quietinho, dormia, né? Aí alguns amigos nossos que sabiam disso, eles falavam assim, não, peraí, conta pra nós o segredo, o que tá acontecendo? A gente também quer, né? A gente também quer o filho mais maravilhoso e santo da face da terra. Na verdade, né, possivelmente alguma questão sensorial de ficar muito no colo, ou alguma questão... Hoje a gente traduz tudo isso, né? Ou simplesmente a questão de não necessariamente, né, eu preciso dessa interação nesse momento. E o Arthur, pelo amor, ele era um cansaço, né? Até a hora que a gente olhava o olhinho fechava, a gente falava, graças a Deus.
E o Andrei não, né? Então o Arthur precisava da gente perto, da interação o tempo todo, né? Outra diferença muito grande neles é que o Arthur, ele sempre amou a aglomeração, agito, estímulo. O Andrei, quando a gente colocava o pé dentro do shopping, um pé, é quase literal isso, Ariane, ele se desorganizava. Um pé dentro da igreja, ele se desorganizava. Dentro de uma festa, ele se desorganizava. Assim, então, ambientes com barulho, com iluminação, com muita gente diferente, ele não suportava. Até hoje, ele tem transtorno de processamento sensorial bastante forte, né? E essa foi uma das primeiras coisas que me chamou muito a atenção. Então, desde sabe? Porque pequeno, não é assim, desde bem pequeno, ele já se incomodava com isso. de colo. Era nítido, sabe? Eu falava, não é possível, o que está acontecendo aqui? E não tentava, assim, sabe, diferente. O Arthur foi a criança dos porquês, né? Por quê de tudo, da existência, da vida, de todos os eventos. O Andrei não tentava se comunicar com a gente, e é isso aí um pouco mais para frente, né? Quando essa interação já deveria estar acontecendo, essa busca por comunicação. Aí começou a atrasar um pouquinho a fala, não deu outra. Essas, eu acho que são 4 coisas assim que mais nos chamaram a atenção na época, e que nos marcou e falamos, não, é autismo. E naquela época, no Sul mesmo, nos médicos que você foi atrás, né, de ajuda aí, todos eles faziam avaliação, eles recomendavam, por exemplo, um tratamento, um estímulo, ou nem isso, assim? Como é que era 14 anos atrás, assim, para a gente comparar um pouco com hoje? Muito diferente, muito... a nossa... Foi dolorida, assim, a nossa busca pelo diagnóstico, porque nem isso, sabe, Ariane? Nem assim, bom... Porque o discurso hoje é esse, graças a Deus, né? Independente de diagnóstico, tem terapia, né? Exatamente. Esquece autismo, esquece o diagnóstico de qualquer coisa. Se está abaixo, se não está dentro dos marcos do desenvolvimento, estimulação. Se não fechar diagnóstico lá na frente, ok, a estimulação só foi maravilhosa para o seu filho. Se fechar o diagnóstico, você não perdeu tempo. Nada disso, não vinha esse tipo de suporte da parte dos especialistas. Eles só diziam para nós, tire isso da sua cabeça, tire isso da sua cabeça. Eu me lembro que era até um psiquiatra amigo nosso, ele falou assim, Jô, é o seguinte, a minha irmã começou a falar com 4 anos, ok? Você tá preocupada que o teu filho não tem nem 2 e não tá falando? Então, assim, não foi fácil, a gente tentou... Porque, assim, existem profissionais e profissionais, mas, Ariane, assim, a gente tentava... A gente ia onde tinha a possibilidade da gente estar pegando o melhor especialista, sabe? E eles... Era um momento muito obscuro em termos de informação para o TEA, né? Então, em termos de diagnóstico foi muito difícil, em termos de tratamento... veja, a questão do tratamento... Na época, a gente só tinha a opção de tratamento eclético, aquele que hoje a gente sabe que não funciona, né? Você pega o melhor fono da cidade a 40 quilômetros, daí você pega a melhor TO da cidade a 100 quilômetros, e daí você pega o melhor, você só quer oferecer o melhor para o seu filho. Só que especialistas em TEA eram raríssimos. Raríssimos. E mesmo se fossem, eles não se conversavam entre eles. Então, é muito claro para mim, né, e se tem mãe de pessoa com TEA aqui com a gente, e está começando nessa jornada, intervenção eclética, eu Jô, diria, né, olhando para trás, não funciona, não adianta você querer, sabe, ser o profissional mais renomado da face da Terra. Se ele não tiver know-how com autismo, vai para outro. Vai para um que não seja tão bom, mas que entenda de autismo, porque esse é bom para o teu filho, né? Então, essa busca pelo tratamento lá atrás, além do diagnóstico, né? O diagnóstico foi suado, os tratamentos iniciais. Não existiam as clínicas multidisciplinares. Não existiam. Elas começaram a surgir, a pipocar, uma num estado, outra no outro,
depois disso, sei lá, o Andrei tinha 5, 6 anos de idade. O Andrei começou a fazer aba com 6 anos de idade. E era a novidade do momento, pra você ter uma ideia. As meninas vinham de uma outra cidade, longe da nossa, vinham para dentro da nossa casa para fazer um pouquinho de aba com ele. Ali eu já percebia o poder dessa intervenção, né? Não podia oferecer muito porque era caríssimo na época. Então foi tudo muito difícil lá atrás, né? É por isso que eu gosto tanto de participar de grupos, de redes, de apoio e tudo, porque, Ariane, o que eu não tive lá atrás, e eu sei que me fez muita falta, é muito gostoso poder oferecer, né? Na medida do possível. Esse é um dos objetivos, não só da página, mas eu deixo sempre muito aberto para as pessoas com quem eu converso, com quem eu conheço, tem algum tipo de relação comigo. E eu sempre falo, né? Pode me chamar, eu vou tentar orientar aquilo que eu sei, né? E tentar encurtar caminhos, assim, porque eu sei que o caminho não é fácil. Para mim, eu também passei aqui, né? Morando aqui em Campinas na época, região super boa já há 4 anos atrás, assim. E ainda assim eu fiz uma via sacra para passar de médico em médico até que algum, no mínimo, quisesse avaliar aquilo que eu estava falando. Porque a maioria dos médicos olhava para mim e falava, não é nada, né? Fora o pediatra que acompanha o seu filho virar para você e falar, o problema é você, né? Você está procurando um diagnóstico para o seu filho, você vai rotular ele, né? Então, assim, eu convivi com isso. E na época eu não fazia ideia, quem que vai avaliar o autismo, né? Qual profissional vê, né? E quais terapias são boas, né? E mesmo que eu faça as terapias, mas se hoje eu vejo bastante ainda, né? Algumas pessoas que vêm me procurar, pedir algum tipo de informação, e às vezes a pessoa fala, olha, ele tá com algum atraso, suspeitaram de TEA, mas quem suspeitou, né, de TEA no seu filho, né? Foi o médico? Não, é a fono que ele estava fazendo. Beleza, tudo bem, a fono ela é um papel super importante. Mas aí a fono vira e fala, olha, mas espera, vamos terminar mais não sei quantas sessões e eu te falo, né? Assim, a própria fono poderia falar para o pai e para a mãe, já pode levar no neuropediatra, se você ainda não está passando, se a pediatra ainda não te pediu, né? Ou no psiquiatra infantil. Então, assim, aí muitas vezes as pessoas vêm falar para mim e falam, não, ela pediu para eu esperar, ela pediu para eu terminar não sei quantos meses de sessão. Eu falo, gente, não espera. Né? Vai lá, tá com dúvida, leva. O especialista que tem que falar sobre o diagnóstico é o neuropediatra, é o psiquiatra infantil. Óbvio que se um pediatra for especializado no assunto, ele até poderia, mas infelizmente nós não temos, né? Não é o público que a gente tem hoje de médicos, né? Então, eu tento encurtar esses caminhos das pessoas e falar e tudo mais, ou contar, né, a experiência que a gente teve num determinado lugar, num determinado clínica e etc. Não porque aquilo que não foi bom para mim não vai ser bom para o outro, às vezes né? Mas, assim, no mínimo para a gente compartilhar as experiências e tentar reduzir o tempo que a pessoa vai ter que estar fazendo aquele caminho. Então, se eu demorei, eu vou falar assim para todo mundo que está aqui, né? A primeira pulga atrás da orelha aqui em casa foi levantada quando ele tinha 10 meses. E eu fechei o diagnóstico, eu não, né? O médico, a gente fechou o diagnóstico com 2 anos e meio. Poderia ter sido mais cedo? Provavelmente sim, né? Mas foi com 2 anos e meio. Então, ainda se escuta hoje. Algumas pessoas vêm falar para mim e falam assim, a gente foi no médico e o médico falou que ele ainda é muito novo para se fechar um diagnóstico. Tudo bem quando o médico fala isso e dá as terapias, eu até não questiono. Mas, ainda assim, eu falo, gente, não é verdade que não dá para fechar um diagnóstico com 2 anos. A gente vê bons médicos especialistas em autismo que fecham diagnósticos em bebês, em crianças com 1 ano e meio, né? Com 1 aninho, ou no mínimo colocam ali em suspeita, já vai tratando, mas fecha assim, né? Então, isso é muito, muito a ver com a experiência, né, de cada um. E tá tudo certo, né? Tudo bem, mas existem, como você falou, algumas pessoas que são mais especialistas do que outras, né? Infelizmente, nem sempre a gente tem acesso também, né? Nem sempre todo mundo tem acesso, mas existem. Você vê, era para a gente ter crescido mais, né, Ariane? Você está me falando de coisa de 5 anos atrás, menos? 4. 4 anos atrás.
a gente vê bastante, que a gente que participa de muitos grupos de família, né, e profissionais, a gente vê, e às vezes parece bom, primeiro, a expertise é muito maior hoje, a informação circula muito mais hoje, inclusive para o público leigo, isso tudo é maravilhoso, não era para a gente estar vivendo mais esse tipo de realidade, né? Sem mencionar que, às vezes, alguns problemas começam a surgir nessa busca por a gente progredir, e, na verdade, começa algumas coisas a atravessarem no meio. Por exemplo, eu tenho visto muito, você está falando da questão de fechar o diagnóstico e não vão fechar. Uma coisa que está pintando no momento e que está bombando nos grupos de famílias, principalmente, é o especialista ficar com resistência a fechar ao laudo para não se indispor com planos de saúde. Sim. Eu não sei se você está participando. Então, assim, parece que... Tá, na minha época já tinha, 4 anos atrás, assim. Você sabe que isso lá atrás, onde tudo começou para nós, nesse sentido era bem mais fácil. Era tudo muito novo, você vê, né? As clínicas começaram a judiar dos planos de saúde, porque a gente tem que ter o olhar de cima, né? Não só massacrar o plano de saúde, mas entender o que as clínicas, principalmente na linha do ABA, começaram a fazer com os planos de saúde, e isso se tornou uma bola de neve. E agora a gente vive um contexto que eu não vivi lá atrás, essa problemática com o plano de saúde. O que faltava eram os especialistas, né? Então, quando você achava o especialista, você agarrava com unhas e dentes. Mas, assim, a gente só tem que andar para frente, gente, pelo amor, né? Agora a gente começa a ver uma série de outros problemas acontecendo no meio do caminho, e esse é um grande deles. O que a gente vê a maioria das famílias falando? Você precisa de um laudo? Então, assim, guarda um dinheirinho, faz uma consulta particular com um neuro, um psiquiatra, um neuropsiquiatra, um neuropediatra, o que for, porque os médicos do convênio, eles não estão fechando, porque aí depois o convênio cai em cima deles. Você vê, é uma máfia, né? É difícil lidar com tudo isso. É uma questão, é um mercado para muita gente que traz benefício, que traz dinheiro. Também é uma coisa que eu falo para muitas pessoas que vêm conversar comigo sobre o assunto, para tomar muito cuidado, porque se vende muita coisa que na prática não funciona, ou até pode funcionar para algumas pessoas, mas exige um custo muito alto, e a gente tem que... quem tem filho com autismo, ou não só com autismo, com alguma necessidade aí, né, portador de alguma deficiência, etc., sabe que tem um custo maior aí nos tratamentos, né? Seja de deslocamento para levar até a clínica, seja o que for. E no final das contas, a gente às vezes despende força e dinheiro, né, e tempo com coisas que não vão surtir realmente algum efeito, né? E eu falo por experiência também. Eu já fiz parte de tratamentos que hoje eu vejo, né? A gente aqui em casa demorou para chegar no ABA, por exemplo. Não é uma realidade que a maioria das famílias consegue chegar também. E aí a gente está no ABA, vai fazer acho que 2 anos que a gente está no ABA agora. Então, a gente está 1 ano e meio praticamente aí com o ABA. Mas, né, para quem aqui nunca ouviu falar, o ABA, ele na verdade é a parte da psicologia, né, análise aplicada do comportamento aí, que vai trabalhar com o comportamento, e para a questão do autismo é super importante, assim, porque tem diversos comportamentos que são... e aí são impactados, né, no autista, e aí tem que avaliar caso a caso, né, porque para cada um é diferente o que tem que ser trabalhado. Mas enfim, a gente demorou bastante. Eu vou te falar, o restante que eu fiz antes não ajudou, né? Eu fiz fono, eu fiz TO, desde o diagnóstico, aliás, desde 2 anos ele faz tudo isso. Sim, ajudou, né, ajudou bastante. Mas hoje eu me pergunto, será que se eu tivesse ido para o ABA desde o começo, ele não teria hoje uma evolução maior do que de fato eu tenho? E aí eu vou aproveitar para puxar o gancho, aí para depois pedir para você falar, para a gente falar um pouquinho para as pessoas da diferença, né, aí dos níveis de autismo. Eu vou contar um pouquinho do meu filho aqui, do Breno, então, e contar... Aí depois, tecnicamente, até você me ajuda a falar um pouquinho mais aí dos níveis, mas você fala do Andrei, até para as pessoas entenderem a diferença, né?
que a gente transita aí entre os níveis de autismo e entre os autistas, porque cada um é um também, né? E o Breno, na verdade, quando a gente teve o diagnóstico com 2 anos e meio, ele foi considerado um autista leve. Ele era pequeno, então a psiquiatra infantil que fechou o diagnóstico na época falou, olha, ele é muito pequeno ainda para a gente dar um diagnóstico, para a gente dar o grau, né? Ainda não era nível de suporte na época, era grau. E aí ela falou, vamos esperar, vamos começar a fazer as terapias e etc. Mas tudo indica que seja leve. E ficou assim, né? Depois eu, na verdade, voltei nela só uma vez, eu continuei com o neuropediatra. E nessas idas no neuropediatra, nunca foi a neuropediatra que veio falar para mim, não é leve. Acho que ela nem lembrava, talvez, que algum dia alguém tinha falado que era leve. Aí, no ano passado, na consulta dele, devido às coisas que eu venho vivendo e vendo, né, dele aqui, das dificuldades que ele tem, eu perguntei para a neuropediatra e falei, você, doutora, tem certeza que ele é um autista leve? Porque eu não vejo ele como um autista leve, pelo que eu vivo com ele. E ela falou para mim, não, ele não é leve, ele é moderado. Então, é o nível 2 aí, né? Então, e de fato, eu tinha muito mais dificuldades. Eu via outras pessoas, né, que falavam que os seus filhos tinham autismo nível 1 aí, TEA nível 1, e eu falava, nossa, mas o Breno tem muito mais dificuldade, né? O Breno precisa muito mais de ajuda, né? Ele não faz muitas coisas sozinho, mas muitas. Muitas ele depende da gente. Então, eu não conseguia, né? Até a parte cognitiva, né? Apesar da gente falar, não, ele é esperto, tudo, beleza, mas tinha muita coisa diferente, principalmente quando a gente compara, né, com as crianças típicas e quando eu comparava com outros níveis 1 aí, né? Então, de fato, ele não é. Eu já achava, já fazia um tempo e ela me confirmou. Então, eu queria que você me falasse aí um pouco do porquê aí que o Andrei é nível 3, quais são as principais dificuldades que ele tem hoje, né, para estar encaixado aí no nível 3 aí de suporte. Em relação aos níveis de suporte 1, 2 e 3, para ser nível 1 de suporte, a pessoa ela tem que ter linguagem preservada, né, e cognição preservada, ambos em 100%, né? Então, se você comenta algumas questões do Breno nesse sentido, claro que existem muitas nuances e não é tão estanque assim, né? 1, 2 e 3, as crianças elas estão ali mergulhadas no meio de tudo isso, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, né? Mas eu acho que faz todo sentido, como você observou muito bem como mãe, né? E como alguém que estuda e sabe o que está observando, a questão do nível 2. Existe muita confusão nessa, e não é tão simples falar, até o Luciano Lacerda ele fala, né, não é simples falar sobre esses graus, porque eu vou te dar um exemplo do Andrei, por exemplo, que você está me pedindo, né, muita gente chega para mim hoje, né, que o Andrei, ele é um adolescente bem diferente do que foi como criança, não que ele tenha sido ao extremo, a ansiedade, né? Teve muitas crises, mas assim, ele tem características assim de uma criança, porque todo TEA é também uma criança, né? De uma criança mais calma e tudo, mas ele agora na adolescência, era uma coisa que eu me preocupava, ele tá como nunca, assim, né? Talvez o maior ganho do Andrei em termos de terapia e de desenvolvimento até aqui, é justamente a questão emocional. Então, veja, essa questão emocional, ela faz as pessoas ficarem muito confusas em relação ao Andrei. Muita gente chega para mim e fala assim, Jô, ele não é nível 3, ele não tem como ser nível 3. Olha como esse menino é calmo. Né? Ele é muito bonzinho. Olha só como ele olha no olho. Ele foi trabalhado terapeuticamente para olhar no olho. Olha como ele, né, como ele aprendeu a se comunicar. Olha a inteligência dele, como ele aprendeu a fazer comunicação alternativa. Ele aprendeu terapeuticamente a fazer comunicação alternativa, né? Então, existe uma confusão muito grande e é importante realmente de colocar isso aqui, que quando o DSM ele define os níveis de suporte 1, 2 e 3, ele está falando de autonomia.
E quando você fala, né, Ariane, e o Breno, ele depende da gente, não, tem várias coisas que ele precisa da gente para fazer, e ele é um nível 2, eu digo para vocês, o Andrei precisa da gente para fazer quase tudo. Então ele é um nível 3 típico, ele tem pouca autonomia. Eu quero qualquer hora fazer uma avaliação de função executiva no Andrei. Função executiva é uma condição, uma capacidade cognitiva nossa, né, explicando, Ariane, para quem talvez esteja aqui com a gente, que ela nos dá naturalmente, para nós neurotípicos, a condição de eu planejar alguma coisa. O que eu faço agora? Ou de replanejar diante de uma mudança repentina. Autistas costumam ter, e eu gosto sempre de dizer costumam ter, porque a gente está falando de um espectro, então é sempre, e se tem em maior ou menor grau, deixando isso bem claro, né? Costumam ter déficit de função executiva. E os níveis 3 de suporte, eles têm muito mais. Então, por que eu quero fazer uma avaliação de função executiva no Andrei? Porque a gente vê que mesmo habilidades já adquiridas, ele demonstra... ele não demonstra iniciativa em fazê-las. Ele tem melhorado nisso, a gente tem que admitir, é passinho de formiguinha, mas assim, às vezes ele para na frente da porta do carro e então ele precisa do nosso comando. Pode abrir, filho. E tem coisas que não, tem coisas que já foram fixadas. Cinto de segurança, por exemplo, ele senta, ele põe, e ele manda todo mundo botar. Então, a gente percebe que numa pessoa com TEA, quando a coisa ficou fixada, ensina direitinho, porque a hora que fixar, né? Então, saiu do banho, às vezes tem o ímpeto de se vestir, e às vezes ele fica esperando o nosso comando. Pode se vestir, filho, vai lá, pega, sabe? Então, o que é isso? No aprendizado de qualquer habilidade, você precisa desse impulso, né, de iniciativa para você fazer, fixar e aprender. Né? E o déficit de função executiva que te bloqueia o planejar, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer agora, e depois disso o que eu faço, né? Dificulta muito a autonomia deles, muito. Então eles precisam sempre do comando, né? Mesmo que saibam fazer muitas vezes. Então, o DSM, ele é claro e ele é até engraçado da gente ler, porque, assim, o nível 1 precisa de suporte, né? De algum suporte vai precisar. Bom, tem linguagem preservada, possivelmente não vai precisar de comunicação alternativa. Tem cognição preservada, talvez não vá precisar de ajustes, não vai precisar de um planejamento educacional individualizado. Mas... possivelmente o nível 1 vai se debater com as questões sociais, que é a principal dificuldade deles. O nível 2 precisa de apoio substancial, né? Ok, vai precisar de um pouco mais de apoio, talvez uma adaptação curricular, talvez um pouquinho de ajuda. Eles têm muito problema com fala, e mesmo que não seja na fala, que seja de comunicação não verbal, então eles não detectam, e aí que vem muito problema social, né? Eles não detectam a comunicação não verbal. Então, as feições, os gestos que a gente faz, não fazem muito sentido para eles. Então, eles vão precisar de suporte para entender essa linguagem que para a gente é tão natural e para eles não é nada natural. O nível 3 de suporte, aí sim é engraçado, né? Porque daí o DSM fala, precisa de suporte muito substancial, né? DSM, gente, é a cartilha da psiquiatria mundial, tá? É o manual de transtornos, manual estatístico de transtornos mentais, e ele é que rege, né, todas as nossas... em relação ao TEA, ele que define todos os critérios, nomenclaturas e por aí vai. Só para deixar claro. O Brasil usa a CID-10, que agora estamos na CID-11, né? A CID-11, em relação aos níveis, ela considera, né? Por isso que não é tão simples falar de níveis. Porque, primeiro, as pessoas confundem comportamento, então, pelo comportamento observável da criança, eles falam, aquele é leve, não, aquele lá é severo, sendo que, na verdade, o DSM fala de autonomia, né?
E a CID-11, ela fala de linguagem funcional. Então, veja, mesmo que a criança não fale, mas ela se comunica muito bem por comunicação alternativa, ela tem uma boa linguagem funcional. Eles não estão falando de fala, eles estão falando de comunicação funcional. E de deficiência intelectual. Eles levantam esses dois critérios para definir os níveis do autismo. O Dr. Paulo, né, Liberelato também, que é um neuropediatra lá do Sul, que também é muito referência em autismo, adoro as postagens dele, e ele fala muito essa questão da deficiência intelectual, porque às vezes as crianças, né, enfim, adolescentes, seja o que for, quem for, né, chega com um diagnóstico, por exemplo, de outro médico, de TEA, tem problema cognitivo, onde, na verdade, provavelmente tenha algum grau de deficiência intelectual, e aí, na verdade, está lá como leve, por exemplo, né? Então, assim, se tem algum grau de deficiência intelectual, não vai ser leve, né? E aí tem uma outra coisa que ele chama atenção, e que aí, quando eu lembro do porquê que e talvez no seu caso também, né? Por que a gente percebeu tão cedo, né, as dificuldades dos nossos filhos e que tinha alguma coisa ali diferente, era exatamente, ele sempre lembra que perceber muito cedo geralmente é um sinal de que não é leve, de que não é nível 1. Exato. Porque, Exato. exatamente porque, assim, porque tem alguma coisa ali que chama mais atenção, que realmente é um pouco mais fora da curva, né? O leve, assim, o nível 1, às vezes está aqui, tem um monte de adulto nível 1 que nunca foi diagnosticado, que conseguiu, né, encontrar uma forma de viver até hoje, adaptou e tá tudo certo, né? Então, assim, ele sempre lembra isso e é importante a gente lembrar sobre isso. O que também, assim, também vejo várias mães falando sobre isso, que, assim, o nível em si também não importa, porque mesmo para quem tem nível 1, né, dentro de casa, para quem tem filho autista nível 1, não é fácil. Né? Então, existem dificuldades específicas que não são fáceis, né? Então, cada um sabe a sua dificuldade. E é até engraçado, porque muitas vezes, quando o Breno era menor, e aí não dava para fazer tanto essa comparação dele com outra criança da mesma idade, a gente ia numa festinha de aniversário, por exemplo, e alguma pessoa chegava perto e eu falava que ele era autista por algum motivo, e a pessoa falava, nossa, mas ele não parece autista, ele tá tão bem, ele tá brincando. Só que aí, você olhava no resto do buffet, o buffet inteiro, as crianças estavam brincando uma com as outras. Elas estavam correndo uma atrás da outra naquele brinquedão. Ele estava brincando, sozinho na cama elástica, pulando longe de todo mundo. Né? Então, assim, são comparações pequenas, mas que hoje em dia, por exemplo, certas coisas nesse sentido até ficaram mais difíceis, porque a questão do barulho para ele ficou mais difícil conforme ele foi crescendo. Quando ele era pequeno, ele não se importava com a questão do barulho. Então, é mais evidente. Muita coisa ficou mais evidente depois que ele cresceu. Por isso que muitos médicos também esperam para dar o diagnóstico deles mais velhos. Porque algumas coisas que às vezes eles têm dúvida quando eles são menores, acaba ficando mais evidente depois que eles crescem. Mas aí, para a gente aproveitar mais um pouquinho aqui do nosso tempo, que eu queria te perguntar aqui de alguma situação assim inusitada, ou mais inusitada, que você já tenha vivido aí, por conta do autismo, né? Por conta aí do transtorno do espectro autista com o Andrei, ou enfim, seja porque ele não sabia, né, como fazer em determinada situação, por inexperiência nossa, que muitas vezes também a gente, lá no começo principalmente, a gente está aprendendo um monte de coisa, ou pela ignorância alheia, né? Porque a gente... ignorância no sentido bom da palavra, né? As pessoas às vezes não sabem realmente e precisam que a gente explique e, enfim, né? A gente passa às vezes algumas vergonhas aí. Oriane, eu vou responder essa tua pergunta. Deixa eu pegar um ganchinho da tua última fala antes de responder essa tua pergunta. Sim. Você tocou num assunto que eu lembrei de uma coisa tão importante para ser dita e que não é muito dito. Essa questão
é lógico que o autismo leve, ele é muito mais sutil, senão não seria leve, e por conta disso vai ser possivelmente detectado um pouco depois, enfim, tudo vai depender também do tipo de olhar dos pais, das pessoas que convivem e por aí vai. Muito bem. Mas eu, por exemplo, tenho uma cunhada que recebeu o diagnóstico da filha de 16 anos agora, poucas semanas atrás. Então, quer dizer, isso sim é assim. Mas você tocou num assunto mas que mesmo autistas leves têm as suas demandas e tudo, e eu se você me permite, assim, eu vou fazer um comentário em cima disso. A Fátima Dourado é uma mãe de 2 autistas, ela fundou a Casa da Esperança, se eu não me engano, em Fortaleza, que por um bom tempo foi uma referência no país para autista. E ela tem um livro, eu li o livro dela, e no livro dela, ela fala assim, um dos filhos, Ariane, é mais leve e o outro é mais severo. E no livro dela, ela é muito clara, ela fala assim, o meu filho mais leve, ele me dá muito mais trabalho do que o meu filho mais severo. Eu acho que isso acaba acontecendo por conta de eles acabarem percebendo melhor a própria condição. Isso é muito duro, é muito difícil muitas vezes, né? E eu não sei se não foi no material do Lucelmo, eu só quero deixar essa informação. Porque para mim foi impactante e eu acho que a gente tem que transmitir isso. Você tocou nesse ponto, eu acho que é fundamental a gente falar. Parece meio dramático, mas é para a gente entender isso que a gente acabou de dizer. Estatística de morte em autistas, motivo disso dos autistas leves e motivo disso dos autistas mais severos. As maiores causas de morte de autistas moderados e severos é o que eles chamam de envenenamento. Não que eles tentaram se envenenar. Por conta de não entender bem, às vezes, alguns contextos, isso aqui não é suco, isso aqui é produto de limpeza, mexe com coisa e acabam... né? Exatamente. Se intoxicando. São 2 causas dos autistas moderados e severos. O envenenamento e fugas. Não porque quisessem fugir, mas têm menos noção do perigo, sim, se perdem e acabam, às vezes, sofrendo alguns acidentes. Motivos, então, maiores, as maiores causas de morte em autistas nível moderado e severo. Fuga e envenenamento, entendendo bem essas 2 expressões. A maior causa de morte de autistas leves é o suicídio. Então, eu já participei de algumas discussões nesse sentido, porque as famílias, muitas vezes, elas se sentem até desprotegidas, dizendo assim, as pessoas pensam que eu estou de brincadeira. Porque não conseguem enxergar exatamente a condição do meu filho autista leve, elas pensam que eu estou de brincadeira, não me levam a sério, eu não, às vezes até pelo próprio especialista. E eu acho super importante a gente entender que a demanda, a gente é ser humano social. Se a nossa vida social não vai bem, isso pesa muito nas nossas costas. Sabe? Então, dependendo do que você estiver falando, um grau vai pesar mais, outro grau vai pesar mais, mas você colocou um ponto e eu vou reforçar. Não menosprezem as demandas e as dificuldades dos autistas leves, porque a realidade não é fácil. Eu conheço alguns autistas leves com grandes dificuldades por conta disso, né? Então, dizer assim, e já ouvi gente dizendo assim, tanto benefício para nada, você acredita? Está recebendo o mesmo benefício do outro que tem muito mais dificuldade. Quem é que sabe a dificuldade que pode estar acontecendo dentro de uma casa, né? Então, assim, o grande recadinho e que tem gente boa agora falando mais sobre isso por conta da importância disso, né? Esses grandes nomes que a gente conhece aí do autismo, dizendo, não menosprezem, não pensem que é pouca coisa, que tá fácil para autista leve. Não também para quem está aqui, né? Porque tem pessoas que estão aqui que eu conheço, que entraram, mas que, por exemplo, não tem autistas talvez na sua família, mas tenha em alguém próximo. Mas para pessoas que também nunca ouviram falar do autismo, ou que só ouviram de longe, não vivem nada relacionado ao autismo, o autismo muitas vezes ele é representado, principalmente o leve, ele é representado por pessoas muito inteligentes, vamos pensar assim na mídia, né, na TV, em séries, em filmes,
por pessoas muito inteligentes, muito fora da curva, então, o Einstein foi autista, e a gente começa com essa questão. E muitas vezes as pessoas vêm falar para mim isso, né? E vêm falar assim, mas as pessoas falam que os autistas são tão inteligentes, né? Primeiro que, assim, nível de QI, né? E sim, ele é importante ser avaliado no autismo, mas ele não tem total relação com essas outras dificuldades que a gente está falando. Porque o DSM, como a Jo comentou, ele tem um monte de outras coisas e o que a gente vive, a gente sabe. Então tem dificuldade sensorial, tem dificuldade, né, de alimentação, tem crianças com seletividade alimentar absurda, que comem, por exemplo, eu gosto de falar isso às vezes para as pessoas, eu já conheci pessoas, você deve ter conhecido também, que os filhos comiam, né, só arroz, por exemplo, durante o período, outro período só macarrão, sem nenhum molho, enfim. Tem diversas outras questões, né? Tem as estereotipias que são típicas aí do autismo, que são os movimentos repetitivos, a rigidez, que você falou um pouco aí da função executiva, e no fundo, boa parte disso também traz a rigidez aí, então as mudanças de rotina, as mudanças de plano, né, fazem muitas vezes entrar numa crise absurda, e para quem nunca viu, né, e nunca soube falar aí o que é a crise do autista, é muito difícil, é muito desgastante para eles e para toda a família quando isso acontece, assim, consome uma energia danada da gente e deles, a ponto de depois eles dormirem, assim, e a gente ficar parecendo que um caminhão passou em cima da gente, assim. Então, tem um monte de outras coisas. Então, aí as pessoas falam de romantizar o autismo, né? Então, não dá, de fato, para a gente romantizar o autismo. É óbvio que eles são nossos filhos, a gente ama, né? Mais do que tudo nessa vida, a gente quer o melhor para eles. Mas, assim, o autismo não é o autismo que se vende na série de TV. E eu adoro a série de TV de autista, tá? Não tô criticando nada, não. Eu assisto todas elas. Mas... Querendo ou não, é informação, né, Ariane? Um pouco de informação que for já é bom, mas sem dúvida seria... É que talvez eles não queiram muito ver aquele, né, que não virou gênio, ou que não nasceu gênio, ou que não tem aquela baita habilidade. É porque isso é muito hollywoodiano, né? E a realidade nem sempre é hollywoodiana, né? Mas enfim, a gente entende, e eu acho que é bom porque a causa ganha um tamanho maior, porque as pessoas conhecem pelo menos um pouco do que se trata. Então, eu acho que sempre tem um lado positivo, né? Além de entreter, né, as pessoas, ela também tem um outro lado aí, que é bom, né? De certa forma. É só a gente não achar que esse é a única vertente do autismo, porque de fato não é, né? Exato. Eu não sei se a live vai cair, na verdade, porque geralmente cai em 1 hora. A gente pode até conectar de novo aqui para não perdermos, mas vamos ver se dá tempo da gente concluir aqui nesse tempinho. Qualquer coisa você me fala. Vou responder a sua pergunta lá. Eu não sei se foi assim, a mais inusitada, mas ela marcou a nossa família, assim, então é o que me ocorreu. Estávamos esperando uma consulta pediátrica, o André ainda era bem pequenininho, na época de crises, teve uma época de bastante crise, e a consulta começou a demorar, faltou sensibilidade do próprio profissional, né, que teria que entender a condição dele, e ele entrou em crise. E então nós deixamos tudo para trás, saímos da clínica, o André em crise no colo do meu marido, uma crise caprichada, no nosso coração do tamanho do átomo, que é como a gente fica, né, como você disse, realmente parece que passa... Depois que tudo passa, a gente parece que o caminhão passou por cima assim, né? E a gente naquela situação, o filho da gente em crise, a gente chateado com aquilo tudo, indo para o carro, e um casal passa por nós, viu a cena, né? E falou, olhando para a gente em alto e bom som. Eles falaram assim, olha, se vocês quiserem, a gente ensina vocês a educar o filho de vocês. Assim, na lata, né? E aí, bom, fomos para o carro e aquela situação toda, e o André foi se acalmando, chegamos em casa, e aquilo ficou martelando na minha cabeça no sentido de, gente, eu acho que vão vir outras. Então chamei o Arthur, né? O Arthur tinha 11 anos mais ou menos nessa época, um guri, né? Um rapazinho. E aprendendo a lidar com tudo isso também, eu falei, filho, vamos conversar, senta aqui. Contei a história para ele exatamente como tinha acontecido, né? E falei, e é o seguinte, o que eu estou entendendo nessa nossa experiência
toda, é que as pessoas, eu vou dizer para você, eu posso dizer para você, assim, que a grande maioria é por falta de informação, meu filho. Eles, mesmo que fosse, bom, eles não precisavam ter falado daquele jeito, não precisavam, né, enfim, a nossa primeira intenção tem que ser sempre tentar ajudar e não apontar, mas as pessoas são diferentes, né? E eu falei para ele, a gente só tem um caminho nessa situação, é o perdão. Sabe por quê? Porque possivelmente foi ignorância. Se não foi ignorância, daí é uma coisa que a gente não tem que se preocupar, né? O outro é o outro. Mas o perdão, ele é bom para quem é perdoado e é bom para a gente também, filho. Não vamos guardar isso, aconteceu assim. E se acontecer com você perto, que é possível, e realmente a gente tem umas... Ariane, essa tua pergunta, eu acho que a gente fica umas boas horas aqui conversando. E acho que da sua parte também. A gente marca uma próxima para falar só dessas coisas que a gente não vai conseguir falar hoje. Menina, quanta história, né? A gente conhece o melhor das pessoas e o pior delas também nessa experiência, né? É uma experiência riquíssima, vamos combinar. E aí eu falei para o Arthur, você entendeu, meu filho? Você entendeu o que aconteceu? Você entendeu o que a gente tem na mão para, né, agir Entendi, mãe, entendi tudo que você falou, entendi a história, você está falando que a gente tem que... Mas se acontece comigo, eu meto a mão na... Você vê, né? Não deu nada certo, Ariane. Eu falei, rezei a ladainha para ver se ele... Bom, se eu disser que eu acho de todo ruim um irmão defensor, eu tô mentindo. Mas, assim, aquela foi a primeira de um tapa na cara, assim, de outros tantos que a gente recebeu, né? Então, aquilo ficou muito marcado e a reação do Arthur também foi meio inesperada. Mas, enfim, a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso. Né? Sim. Bom, eu vou encerrar por aqui antes que a live caia, depois vai ficar salva, eu vou salvar aqui, já vou compartilhar e a gente compartilha para as outras pessoas ou para quem está entrando agora também que não conseguiu pegar desde o começo. Foi o primeiro momento aqui de bate-papo, agradecer a Jo por ter aceitado. Eu realmente confesso que tinha mais coisas que eu queria falar e que eu acho que vale a gente fazer um outro momento para a gente conversar de novo e bater mais esse papo. A gente pode chamar mais alguma outra mãe, inclusive, que queira conversar aqui junto com a gente. Eu acho que é super legal. E não consigo fazer isso muitas vezes, mas aí eu pretendo aqui como um projeto que eu estou fazendo de depois do mês do autismo, fazer isso pelo menos uma vez por mês. Eu ainda quero chamar gente do ABA para falar do ABA, eu quero chamar algumas pessoas para falar de escola e dar exemplos bons de coisas que dá para fazer em escola e não custa caro, aliás, não custa nada. Enfim, então eu ainda quero, né, falar mais sobre essas coisas. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente pode contribuir de alguma forma com alguém aí, né? Então, agradeço a todo mundo que participou, o tempo de todo mundo. E fique à vontade, se quiser dar um recadinho final aí também. Então tá, eu não sei quem tá com a gente, mas assim, eu acredito que muitas vezes as mães, as famílias, né, eu acho tão legal quando a gente que não tem pessoa com TEA na família estar aqui, porque tá buscando, enfim, dar suporte para quem tá em volta, né, mas assim, principalmente para as famílias que estão aqui com a gente, eu que já tô assim meio jurássica nesse universo do TEA, né, eu queria que tivessem me dito isso mais vezes isso lá atrás. Então eu digo para vocês assim, ó, vivam um dia de cada vez. Vivam um dia de cada vez. Sejam felizes hoje. Façam o filho de vocês feliz hoje. Eu acho que a gente tem que intervir, sim, fazer muita intervenção. Isso para o autista é super importante. Muito, muito ABA, porque das 28 práticas baseadas em evidência, 24 são da análise do comportamento. Tem que saber mais sobre isso se você ainda não sabe. Mas assim, intervenha, mas... deixa o seu filho ser como ele é. Eu acho que talvez a nossa essência esteja precisando ser mais mudada do que a deles, porque eu acho que hoje, nessas alturas do campeonato que eu vivo, eu tenho plena ciência de que a gente tem muita coisa para aprender com pessoas autistas. Temos mesmo. Eu não tenho medo nenhum de dizer, não vou errar se disser que o Andrei é a melhor pessoa que eu conheço. Então, quem sou eu para querer ou dever mudar a essência dele? Né? Possivelmente o meu filho Andrei e aquilo que ele é e que ele faz vai ser a coisa mais linda que eu vou ter o privilégio de ver nesse mundo. Mas isso eu consigo enxergar hoje, 13, 14
14 anos depois. Então, se alguém tivesse me dito isso lá atrás, eu teria agradecido muito. Então, talvez, Ariane, esse seja o meu último recadinho, sabe? Eles têm que aprender, eles têm que receber intervenção, mas eles têm muito a ensinar. E eu tenho aprendido demais com o meu alemão gigantão aqui em casa. Então, tá bom. Eu agradeço. Acho que o seu recado é super válido para mim e para todo mundo. Porque a gente tem crianças menores, né? Mas, e outra coisa também, que agora a gente pode conversar, é que os autistas crescem e o seu tem 14, mas ele vai ficar adulto, né? Então, a gente também vai se preparando. E pra gente que tem filho menor, conversar com quem já tem filho mais velho, autista, é ótimo pra gente entender, né? Como que é a adolescência, enfim, tem tanta curiosidade, né, que a gente precisa se preparar aí. Mas, ao mesmo tempo que a gente também quer se preparar muito, é como você falou, a gente também precisa viver um pouco. Não só com os nossos filhos, deixar eles viverem, mas a gente também. Porque a gente sabe que a gente se anula na maioria das vezes. E aí é bate-papo para um outro momento também. Exato. Bora lá que isso é importante. É verdade. Gente, obrigado para todo mundo. Vou tentar salvar a live aqui, tá bom? Obrigada, Jô. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.